os impactos ambientais. A gente segmenta, então, para o nosso módulo 1, falando agora das leis da conservação da massa e da energia. Para a gente começar, é importante a gente lembrar que todo fenômeno natural ele vai depender de energia. Então, sem energia, nada vai acontecer. Né? Quando a gente fala de matéria, a gente está se referindo a tudo que acontece ali no espaço. Né? Já a energia é a capacidade de realizar trabalho. Essas duas dimensões, né, a matéria e a energia, elas vão sustentar a vida. E é aqui que entram as leis da conservação. Né? A matéria e a energia não desaparecem, elas se transformam, que é justamente o que fala a primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, que é a ideia de Lavoisier que a gente conversou anteriormente. Os seres vivos eles sobrevivem, né, porque transformam a energia. Então, no caso das plantas, por exemplo, os seres fotossintetizantes, eles transformam a energia luminosa, né, a radiação solar, em energia potencial, que se torna energia potencial química lá, se transformando em glicose, por exemplo. E esse é o ponto de partida do fluxo de energia, né, dentro dos ecossistemas. E isso tem uma relação intrínseca com a poluição ambiental, né, a lei da conservação da massa. A matéria, ela também não desaparece. Então, tudo que a gente consome ou produz, né, gera resíduos. E se a gente não reinserir nos ciclos biogeoquímicos, né, para uma ciclagem de materiais, esses resíduos eles se acumulam e podem provocar aí a poluição, né, ou seja, os desequilíbrios ambientais, que são consequências diretas de um mau de gerenciamento da matéria, uma falta de uma reciclagem, por exemplo. E o que isso implica também? Né? Não, desculpa. Isso agora falando da segunda lei da termodinâmica. Né? Ela nos lembra que cada transformação, né, toda transformação ali energética, ela vai ter perdas. Né? A energia ela vai se tornando cada vez menos disponível, passando de formas mais nobres, digamos assim, para formas menos nobres ao longo do tempo. Né? Então, aqui nós temos um gráfico de energia pelo tempo, né? Que dizem que a energia ela vai diminuindo ao longo do tempo. E isso acontece também nas nossas cadeias, teias alimentares. Né? Energia captada pelas plantas, energia solar captada pelas plantas, né? Se transforma em energia potencial. Parte dessa energia é gasta pelas próprias plantas, enquanto elas transformam em só uma fração dessa energia para o próximo nível trófico. Né? E assim acontece por diante. Então, esse fluxo energético ele vai diminuindo ao longo do tempo. Isso significa que a cada transformação sobra menos energia útil para o próximo nível. Né? Essa é uma das bases para a gente entender por que as cadeias alimentares elas não podem ser infinitamente longas. Então, nos ecossistemas, o fluxo de energia ele segue um caminho unidirecional. Né? A energia ela não vai voltar para o Sol, ela parte do Sol é capturada pelos produtores e passa adiante nas cadeias tróficas, mas não volta ao Sol. É um processo econômico, né, que sobra de um organismo, serve de matéria-prima para outro organismo. E assim a vida ela vai se organizando nesse fluxo constante, né, formando as nossas cadeias alimentares ou as nossas cadeias tróficas, ou teias alimentares. Né. É, energia solar ela age como uma força motriz, né, por isso a gente diz que a energia solar é essa força motriz, ela garante a recirculação da matéria pelos ecossistemas, né, sustentando aí as cadeias alimentares, e é um movimento em que todos os seres dependem diretamente ou indiretamente dessa energia inicial, enquanto a matéria descreve um percurso cíclico, né, no sistema. Então, a energia proveniente do Sol vai promover essa recirculação da matéria pelas cadeias tróficas, né? A busca pela energia. Né? Então, a gente pode resumir, né, esse fluxo
em compostos orgânicos que vão se transformar não, desculpa, é, movimento, são da matéria por meio das cadeias térmicas, né? Isso. Ah, tá. As cadeias alimentares, então, né? Todos os seres eles vão precisar, né, da energia para crescer, para se locomover, é, e para se manter vivos, né? Eles precisam ali para crescer, etc., para se reproduzir. Mas alguns produzem o seu próprio alimento, né? Os seres autótrofos, eles vão produzir o próprio alimento, enquanto esse caminho de energia, enquanto outros seres eles vão depender, né, desses seres autótrofos, e depender do que já foi produzido por eles, né? Eles são seres heterótrofos. É, isso vai definir a base das cadeias alimentares, né? Então, a gente pode assumir que esse fluxo, né, é, contém tanto compostos inorgânicos que vão se transformar em matéria orgânica pela ação dos autótrofos, via as fotossíntese e quimiossíntese, e os heterótrofos, né, que vão liberar energia por respiração ou pela fermentação, devolvendo aí os compostos inorgânicos ao meio. E isso faz um ciclo constante, né, tanto de energia, que é unidirecional, quanto o fluxo da matéria, que é cíclico. Então, de forma bem clara, os produtores eles capturam energia e sintetizam, né, a matéria orgânica, e os consumidores e decompositores eles utilizam essa matéria, essa interdependência e garantem o funcionamento dos ecossistemas. Então, aqui, né, nós temos novamente a segunda lei da termodinâmica, né, exemplificada em cadeias alimentares, tanto aí uma aquática quanto terrestre, né? Mas o princípio é o mesmo, né? A redução da energia disponível aos próximos organismos da cadeia, que vai limitar o tamanho dessas cadeias alimentares. Então, isso é muito claro que é difícil termos organismos terrestres, por exemplo, que sejam muito grandes, e que sejam consumidores de quarto nível, por exemplo, né? Porque à medida que a energia diminui, né, a biomassa diminui também. É mais difícil você manter um corpo maior, você tem menos energia por biomassa, né? E aí isso é transferido ali principalmente para aqueles ecossistemas mais limitados, né? Você vê uma redução ali dos organismos. Isso não é tão exemplificado ali na cadeia alimentar marinha, né? Não entendo muito, mas é, acho que principalmente pela facilidade em consumir maior biomassa ali nos ecossistemas onde esses organismos estão disponíveis, claro. Né? Bom, e para isso, né, além da energia, outros fatores podem limitar os ecossistemas, né? São ele a luz, que vai participar ali diretamente da energia, mas também alguns nutrientes, como fósforo e oxigênio dissolvido, a água e a temperatura. Né? Então, a disponibilidade de água aí afeta muito os ecossistemas, né? E as temperaturas, essas condições de temperaturas, né, de menos 40 graus, é difícil os organismos sobreviverem. A ação humana também, muitas vezes, altera esses fatores, né, e provoca aí desequilíbrios. E esse conceito é fundamental para a gente entender como é que o ambiente ele vai responder às pressões externas. Né? Então, é, entender qual que é o meu fator limitante dentro daquele ambiente pode ajudar, inclusive, na tomada de medidas mitigadoras, né? Medidas de mitigação, mitigadoras, não. Medidas de mitigação, né, para esses ecossistemas. Por exemplo, o fósforo, que é bem limitante, é, é um composto-alvo em muitos processos de tratamento justamente por isso. Né? Eu estou ali marcando meu target para evitar uma eutrofização, que a gente comentou já.
É, enquanto o fluxo de energia ele é unidirecional, a matéria ela recircula, né? E a matéria orgânica ela é formada aí pelos autótrofos, né? Ela retorna ao meio como elementos inorgânicos, graças à ação dos decompositores, né? Formando aí um processo cíclico. É, e esse ciclo ele é essencial porque os recursos da Terra eles são finitos. Então a vida vai depender do equilíbrio natural que recicla os elementos essenciais. Se esse equilíbrio ele é rompido, a base da sustentação da vida também vai ficar comprometida. Então os elementos essenciais da vida eles vão ser incorporados a micro-organismos como compostos orgânicos complexos ou vão participar de reações químicas, né, essenciais às atividades dos seres vivos. Dentro desse ciclo, né, alguns elementos eles vão ser fundamentais, por exemplo, os macronutrientes, né, que vão participar aí em quantidades superiores a 1% do peso orgânico dos seres vivos, né, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, além também do silício, cloro, potássio, sódio, cálcio, magnésio e o ferro. E também alguns micronutrientes, né, que aparecem em menor quantidade, mas vão ser igualmente essenciais para os processos vitais, né, como aí, o alumínio, boro, cromo, zinco e o cobalto, por exemplo. É, esses ciclos biogeoquímicos, né, quando esses elementos eles circulam na natureza, a gente fala em ciclos biogeoquímicos, é, é a interação entre os organismos vivos, né, e o ambiente terrestre, bem como os processos químicos que vão permitir as reciclagens, né, de elementos. Então, bio vem de organismos vivos que vão interagir, geo, o meio terrestre, né, a fonte dos elementos, e os químicos são ciclos de elementos químicos, né, e os equilíbrios químicos ali, que são gerados. Então, nós temos tipos diferentes de ciclos, né? Esses ciclos eles podem ser gasosos, né? Quando o reservatório principal é a atmosfera ou a hidrosfera, como acontece aí com o carbono, com o oxigênio e com o nitrogênio, ou sedimentares, né? Quando o reservatório é a litosfera, como é o caso do fósforo e do enxofre. E todos estão ligados ao ciclo da água, né? Que vai se conectar e se movimentar entre elementos ali dentro da biosfera. É, e por que que a gente se preocupa tanto, então, com a poluição das águas? Né? Justamente por isso, que é um compartimento ali, né, que vai conectar e movimentar esses elementos aí pela biosfera. Então, agora, adentrando um pouco os ciclos biogeoquímicos, né, é, aí nós temos o ciclo do carbono, vamos falar agora do ciclo do carbono e do oxigênio, né? É importante falar que o reservatório do oxigênio é a atmosfera, enquanto o reservatório principal, né, o maior reservatório do carbono, são os oceanos. E esses dois ciclos, né, eles vão se associar intimamente, né? Eles vão estar ali conectados. Então, durante a fotossíntese, as plantas elas retiram o gás carbônico do, do meio, né, da atmosfera, e vão liberar o oxigênio. E já na respiração, tanto das plantas quanto dos animais, nossa própria respiração, né, vai acontecer o inverso. A gente vai consumir o oxigênio e devolver o gás carbônico. Né? E essa troca contínua é o que vai manter o equilíbrio ali desses ciclos biogeoquímicos. Né? Vai sustentar praticamente todos os ecossistemas do planeta. Então, como eu falei, o reservatório principal do carbono são os oceanos, né? O carbono é, ele circula em diferentes reservatórios, né? Mas o maior deles é o oceano, que armazenam ali o CO2 solvido, né? E compostos carbonatados. É, outro reservatório vai ser a atmosfera, né? Onde o carbono ele vai estar
presente aí, principalmente na forma de gás carbônico e metano. E nós temos ainda, né, a biosfera que concentra carbono em plantas, animais, micro-organismos, e a litosfera, onde o carbono ele vai aparecer em formações geológicas, né, como carvão, petróleo e o calcário. E esse conjunto mantém o ciclo funcionando. Bom, o ciclo do carbono, né, ele é fotossintético, né, então ele depende ali da fotossíntese. Nesse processo, as plantas, as algas e as cianobactérias, né, que são seres autótrofos, eles vão fazer a captura do CO2 e da água, né, vapor d'água, da atmosfera, né, para sintetizar os compostos orgânicos, né, de carbono, nitrogênio e oxigênio, como, por exemplo, a glicose, né, tudo isso dependendo aí da luz solar. E esse processo ele é considerado um ciclo quase perfeito, né? Aquilo que entra na fotossíntese retorna para a atmosfera na respiração. É, então, como é que fica isso em termos químicos, né? Nós vamos ter aí a reação de fotossíntese feita pelos organismos autótrofos, né? Que vão fazer aí a assimilação das moléculas de carbono junto com a água e com a energia solar. Então, aqui nós temos a entrada da energia solar, né? Aqui produzindo então a molécula de glicose, né, que vai ser a nossa nova fonte de energia. Aqui nós temos aquele símbolozinho de trabalho, mas as moléculas de oxigênio, né, por isso a ligação entre o ciclo do carbono e do oxigênio. E depois a reação da respiração, né, tanto pelos organismos autótrofos quanto os heterótrofos. Por que os autótrofos? Bom, durante ali o período de sol, nós temos uma fotossíntese, né? Mas nós também temos a respiração desses mesmos organismos. O que acontece é que a fotossíntese é muito superior à respiração. Mas, durante a noite, essa fotossíntese ela decai, né, ali pela falta da nossa energia solar. Então, com o decaimento da fotossíntese, né, a respiração ela vai se manter, mas ela vai ser superior à nossa taxa de fotossíntese. Por isso é importante a gente considerar isso. Né? Por isso a Amazônia, por exemplo, não é um pulmão do mundo. São os oceanos, né, que vão ter ali a simulação de uma alta taxa de gás carbônico, uma grande produção primária formada ali pelos fitoplânctons, né, que vai gerar aí uma maior taxa de produção de oxigênio, uma menor taxa de respiração por parte desses organismos, né, quando comparado a organismos de maior porte, por exemplo. Então, depois a gente tem aí o consumo da nossa glicose para fazer essa respiração, né, junto com o oxigênio, formando novamente a nossa molécula de CO2, as nossas moléculas, né, de CO2, água e o gás energético. E o carbono, então, volta à sua forma inorgânica, né, completando aí o ciclo biogeoquímico. Posteriormente, nós temos o ciclo do oxigênio, né, o oxigênio ele circula principalmente entre esses três, ele circula entre os três compartimentos, né, na mas principalmente ali na estratosfera, dentro da atmosfera, na estratosfera, né, forma ali a camada de ozônio, que vai aí nos proteger das radiações ultravioletas, né, então VA e UVB, vai ser dois U's, né, mas aqui é um V. Mas na troposfera, né, ele pode reagir com alguns poluentes e formar o smog fotoquímico, né, que é extremamente tóxico para a gente. Já na biosfera, né, ele é consumido pela respiração e pela combustão. Então, aqui na biosfera, é, é consumido aí pela respiração e pela combustão, e ao mesmo tempo ele é renovado, né, constantemente pela fotossíntese.
esse vai e vem aí mantém a concentração de oxigênio relativamente estável na atmosfera. E aí, isso aí a gente sempre associando com os impactos ambientais. Então, como é que o ser humano ele vai interferir, né, fortemente nesse ciclo? A queima de combustíveis fósseis, né, vai liberar o carbono em excesso, né, gás carbônico em excesso, e o desmatamento, né, ele vai reduzir a absorção de carbono pelas florestas, né, pelas plantas. E então, se eu estou aumentando o meu aporte de gás carbônico pela queima de combustíveis vegetais e ao mesmo tempo desmatando e reduzindo a absorção de carbono, em uma hora a gente vai ter o desequilíbrio, né, que vem aí sendo mostrado pelas recentes mudanças climáticas que a gente tem visto no mundo. Então, as consequências elas são sérias, né? Gera esse aquecimento global, alterações no regime de chuva, o derretimento das geleiras e a acidificação dos oceanos lá, que já tem uma alta concentração de CO2. Né? Esse CO2 ele acaba causando, né, através de equilíbrios químicos, é importante falar que não é o que realmente acidifica, mas ele participa ali dos processos de equilíbrio químico e acaba causando a acidificação dos oceanos. Vou encerrar por aqui essa nossa aula e a gente continua.